O nosso devocional de hoje está em Gênesis, capítulo 49. O capítulo 49 de Gênesis fala sobre a morte de Jacó, mas antes da sua morte, ele profere aí a bênção sobre cada um dos seus filhos. Nós não vamos falar sobre cada um dos filhos, mas vamos escolher aqui os principais para nós fazermos alguma meditação sobre eles. O capítulo 49 relata isso, versículo 1 e 2. E aqui a partir do 3 ele já fala sobre Rúben. Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e o meu princípio de força. A excelência da dignidade, a excelência do poder. Só que aqui Jacó diz, instável como a água, não te sobressairás, porque subiste à cama de teu pai. Nós vemos que Rúben realmente cometeu o pecado aí de ter deitado com Bila, concubina de seu pai, mãe de Dan e de Naftali. Está lá em Gênesis 35, 22. Então essa instabilidade na vida de Rúben lhe causou um prejuízo muito grande. Jacó diz, você contaminou o leito de seu pai. Instável como a água, não se sobressairás. A instabilidade na vida de um homem, de uma mulher, a inconstância lhe faz arcar com muitos prejuízos. Não sobressairás, é o que Jacó diz a ele aqui. O primogênito ele era o líder espiritual da família, do clã, mas entre os filhos de Israel, os direitos de bênção, sacerdócio e autoridade também estava incluso aí nesta bênção da primogenitura. Tudo isso aqui foi dividido, ele não recebeu esse direito. A tribo de Rúben nunca se sobressaiu conforme essa palavra de Jacó. Nenhum profeta, nenhum juiz, nenhum rei veio dessa tribo. Então Rúben é um exemplo de como o primeiro pode ser o último. Mateus 19:30 diz que o primeiro pode ser o último. E Rúben é um desses exemplos de como o primeiro pode ser o último. Spurgeon diz que um homem pode ter grandes oportunidades e ainda assim perdê-las. Paixões descontroladas podem torná-lo muito pequeno, que de outra maneira poderia ter sido grande. Então, a instabilidade, Jacó usa um termo pertinente aqui, a instabilidade como a água. Quer dizer que as paixões descontroladas podem fazer com que o primeiro seja o último, o grande se torne pequeno e aquele que tinha tudo para dar certo acabe dando errado. Que fique de lição para nós. Simeão e Levi, esses dois foram aqueles que destruíram, mataram todos os homens de Siquém em Gênesis 34. Nós vimos isso aí. Jacó não esqueceu dessa dor tão grande que Simeão e Levi causou para ele e para a sua família. Aqui diz que eles foram instrumentos de crueldade. Olha só, nós não podemos ser instrumentos de crueldade. Aqui na ira deles, eles vingaram aquele estupro que a sua irmã sofreu. A ira deles foi cruel. Nós temos que tomar muito cuidado com a ira. Jacó diz, amaldiçoada seja a sua ira. Nós precisamos tomar muito cuidado. O grande problema de Simeão e Levi foi a ira. Na sua ira eles mataram homens. A Bíblia fala de ira, ali em Efésios 4:26, ireis, mas não pequeis. Fala de uma ira de autocontrole também. Agora, em Efésios 4:31, já manda afastar toda a ira. Afastar, tirar toda a amargura, toda a ira, afastar isso de nós. Muitas vezes nós acabamos na segunda opção, uma ira que destrói, uma ira que causa danos, e com ela a gente ofende amigos, a gente entristece e ofende pessoas que amamos. Mas que Deus nos guarde de uma ira sem controle, que Deus nos guarde de ser um iracundo, uma iracunda. Senão podemos colher frutos amargos de ações do momento de ira. É por isso que no momento da ira é melhor nós assentarmos e esperarmos de Deus uma solução e não tomarmos decisão precipitada. Eles foram divididos em Jacó. A gente vê mesmo isso aqui, foram divididos. O fato de Simeão acabou tornando-se a menor tribo de Israel. Em número 26 você vai ver isso aí. Então foi dividido. Levi
por bondade de Deus e por causa daquela fidelidade que ele teve no momento de apostasia, no momento de idolatria em Israel, ele foi recuperado. O Senhor Deus lhe perdoou e ele conseguiu receber de Deus e alcançar o arrependimento. Então, mas Simeão realmente se tornou uma das menores tribos de Israel. É um exemplo também no caso de Levi, que Levi, apesar de uma decisão daquela, depois por causa de uma fidelidade de aproximar-se do Senhor, Moisés falou: una-se a mim, né? Aproxime-se de mim. Até mesmo um autor americano, Washington Irving, ele diz que alivia o golpe aproximar daquele que manuseia a vara. Então, aproximar-se do Senhor, mesmo quando Ele está usando a vara sobre nós, pode ser uma ação que vai nos ajudar a alcançar lugar de arrependimento e alcançar a misericórdia e o favor do Senhor. Isso aconteceu com Levi. Judá, o texto aqui de Judá é um dos mais extensos. Jacó falando sobre Judá, que o cetro não se afastaria de Judá, que Judá seria como um leão. Aqui nós vemos ele falar sobre o Senhor Jesus, que viria da tribo de Judá. Siló é uma referência ao Senhor Jesus, aquele a quem pertence. Judá, tu és aquele a quem teus irmãos louvarão. Olha que maravilha, tu és aquele a quem os teus irmãos louvarão, como um leão. O cetro não se afastará de Judá, nenhum legislador entre os seus pés. A ele será a obediência do povo. Aqui nós vemos uma alusão ao Senhor Jesus. Judá, da tribo de Judá que vem o Senhor Jesus, que vieram os principais reis. Davi, que veio da tribo de Judá. Então, olha só como que essa palavra de Jacó, ali ele estava profetizando, ali estava sendo usado por Deus e a sua palavra não caiu por terra. Nós vamos agora já encerrar aqui com José. É tão lindo ler aqui o texto sobre a vida de José. José é um ramo fecundo junto ao poço. Os arqueiros o entristeceram amargamente, mas seus braços foram fortalecidos pela mão do Senhor Deus, o poderoso de Jacó. A bênção de José é excepcional porque ele é frutífero, fazendo-nos lembrar de João capítulo 15, versículo 8, que ali nós podemos dar muitos frutos se estivermos ligados na videira. Agora tem uma realidade que precisa ser observada. A frutificação só é possível onde existe o muro da separação. Essa separação aqui é a santificação. Então, a frutificação só é possível onde existe o muro da separação, que é a santificação, e o poço da comunhão. Então, José pagou um alto preço por esta bênção que seria certa na vida dele. Mas ele viveu a santificação. José foi separado para o Senhor. José viveu para Deus. E mesmo em momentos que tudo conspirava contra a sua fé, contra a sua fidelidade, ele manteve-se firme na presença do Senhor, o Deus de Israel. Também é um exemplo para nós, José. E por fim, a morte de Jacó. Jacó dizia: eu devo ser reunido ao meu povo, aos meus antepassados. Ele estava confiante que seu pai Isaac, seu avô Abraão estavam ali vivos, aguardando ele do outro lado, no lado eterno. E essa é a esperança de todos aqueles que têm Cristo na vida. Ele preferiu ser enterrado ali também, ali naquela caverna de Macpela. O Egito tinha muitos túmulos, ele poderia talvez ter sido sepultado ali como um faraó, mas ele preferia estar na terra prometida. Interessante que Jacó, após ter terminado toda a sua fala, recolheu seus pés e suspirou e faleceu. Como disse Spurgeon disse que Jacó não entregou o espírito até ter proferido a última palavra de amonestação e de bênção sobre os seus filhos. Spurgeon disse que ele era imortal até que a sua obra fosse completamente realizada. Então, enquanto Deus tivesse uma sentença para falar na boca de Jacó, a morte não podia paralisar a sua língua. Cumprindo também, a gente vê aquela promessa que Deus faz para ele
na escada ali em Betel, que não o deixaria até ter cumprido tudo a respeito dele, o qual o Senhor Deus tinha falado. Então que nós possamos também reacender e reavivar a chama da esperança na nossa vida, porque o Senhor Deus, ele não vai nos deixar enquanto nós não completarmos a obra que ele tem para nós. Tão somente estejamos no lugar aonde Deus quer que estejamos, fazendo o que ele quer que façamos. E assim a bênção de Deus será certa na nossa vida. E por mais que toda a vida tenha tido alguns momentos de turbulência, Deus sabe como encerrar tudo da melhor maneira possível. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua família, e que você tenha uma boa meditação, uma boa leitura da palavra de Deus.